Meus queridos irmãos, bom dia. Estamos nesse domingo, dia 7 de junho de 2020, dando início a mais uma escola bíblica dominical, mais uma oportunidade de encontro e estudo da palavra do Senhor aqui nesse caminho, nessa ferramenta que foi disponibilizada para juntos estudarmos a palavra de Deus. Com muita alegria que hoje eu me desincumbirei desta missão, pedindo ao Senhor que esteja conosco, nos ilumine, fale conosco, nos oriente, traga aprendizados da parte dele, o Senhor, para o nosso coração. Vamos começar então fazendo a nossa primeira oração e dando início ao nosso estudo. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos, embora cada um nas suas respectivas casas, em torno de um tema comum, o aprendizado da tua palavra. Pedimos, Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, produza frutos no nosso coração, nas nossas vidas e nas nossas mentes, nos permitindo apreender aquilo que o Senhor quer e tem para nós, permitindo também que as suas palavras sejam alimento para as nossas almas, sejam incentivo para a nossa caminhada, e que nós tenhamos os nossos corações atentos a elas. Fala conosco, Senhor, nos orienta, nos ensina. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos seguindo a linha consecutiva da nossa programação na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Presbiteriana de Botafogo, estudando o Pentateuco, a caminhada do povo, nesse momento, a caminhada do povo de Israel rumo à Terra Prometida. E estamos com o seu exemplo, com as experiências vividas pelo povo, identificando e aprendendo com eles e com as suas experiências, com as suas histórias, com a forma como Deus com eles lidou e em cada uma dos testemunhos históricos deste povo, buscando aplicações práticas para o nosso tempo, para a nossa vida, para este momento. A palavra de Deus, ela é rica de exemplos e de histórias que, com certeza, possuem atual aplicação para cada um de nós. Por essa razão, nós, na linha consecutiva das programações temáticas, chegamos hoje ao estudo sobre murmuração. Então, hoje nós vamos falar sobre murmuração. E nós vamos verificar que a murmuração esteve presente em alguns momentos da vida do povo de Israel e ela não passou despercebida pelo olhar atento do Senhor. Ao contrário, o Senhor interage constantemente com a murmuração do povo, castigando-lhe em várias situações e, por certo, a murmuração gerou consequências modificativas naquilo que se esperava fosse o formato original do caminho deste povo até o cumprimento da promessa, até a Terra Prometida. Então, nós vamos juntos abordar, estudar este tema nos minutos que teremos pela frente e vamos começar, portanto, lendo a palavra de Deus no capítulo 11 de Números. Números é um livro que vai contar de forma mais detalhada esse trânsito, essa caminhada do povo de Israel no curso do deserto, as coisas que aconteceram, situações que eles acometeram, enfim, um conjunto de
apontamentos descritivos desse intercurso depois que o povo sai do Egito e enquanto caminha, enquanto progride na consecução do projeto de alcançar, de tomar posse, de se estabilizar na Terra Prometida. Então, nós vamos pensar alguns desses episódios e vamos trabalhar com o tema da murmuração. Vamos ler lá em Números, no capítulo 11, e está escrito assim: queixou-se, as murmurações dos israelitas é o título, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em molhos o moía num grau e o pisava. E em panelas o cozia, e fazia dele bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando a noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E eu vou ler só aqui do capítulo 11 até o versículo. Mas já retomei. E vou ler então, portanto, apenas esse capítulo 11, do versículo 1 ao 9, e vamos começar pensando sobre o que é murmuração. Me lembro que quando mais jovem, quando criança, adolescência, participava dos cultos, dos eventos, e havia algumas músicas, alguns hinos que mencionavam a murmuração. Um deles dizia: em vez de murmurares, canta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus? Eu não sei se algum dos irmãos conhecem este hino ou estas frases, esta composição, mas sempre esteve presente na minha reflexão sobre murmuração a contrariedade existente entre murmurar e cantar. Acho que por conta exatamente da letra desta música, deste hino. E a relação da murmuração com cada um, com o comportamento das pessoas, é um tema que vai, com certeza, gerar para nós a reflexão do nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, eu perguntaria, e a gente pode, com tranquilidade, tentar definir o que seria a murmuração, né? O que a gente chama de murmuração. Quando nós procuramos o significado da palavra murmuração, nós vamos encontrar nos dicionários o ato de murmurar, ato de falar mal de algo ou de alguém, sinônimo de maledicência. Já o verbo murmurar, nós vamos entender para ele significados distintos. Quando estamos falando de um verbo transitivo, portanto aquele que dialoga com algum objeto, nós vamos murmurar algo.
e murmurar algo a alguém trará o conceito de dizer algo em voz baixa, segredar. Já como verbo intransitivo, aquele que não demanda um objeto direto ou indireto para produzir a completude da informação que carrega, nós vamos ter aí produzir murmúrio, sussurro, queixar-se em voz baixa, falar mal de algo ou de alguma coisa. Com essa definição, a gente pode apontar que murmurar, numa concepção bastante não técnica da inteligência desse conceito, seria falar de alguma coisa, uma reclamação, uma queixa, de uma situação ou de uma circunstância, sem o lastro, sem a comprovação, sem a relação direta do conteúdo da reclamação ou da queixa com a realidade fática. Na verdade, quando a gente fala de murmuração, nós estamos falando de uma queixa infundada, de uma reclamação sem compatibilidade com a realidade. Estamos falando, na verdade, de uma queixa motivada muito mais pelo propósito, pela proposta de produzir a reclamação, de queixar-se, do que propriamente do quadro ou cenário no qual está inserida a pessoa que faz a queixa ou reclamação. É dessa forma, e partindo desse entendimento sobre a murmuração, que nós vamos estabelecer uma linha de raciocínio e compartilhar com os irmãos a leitura de alguns trechos das passagens do livro de Números, apontando situações nas quais a murmuração esteve presente na vida do povo de Israel rumo à Terra Prometida e tentar identificar em que contexto fático e qual eram as motivações que fundavam ou que fundaram nessas pessoas, nesse povo ou em pessoas específicas, este comportamento murmurador. Depois disso, nós vamos tentar buscar aplicações práticas disso para a nossa vida hoje. Então, essa é a linha que a gente vai seguir. A primeira situação que a gente identifica no livro de Números acerca da murmuração, quer dizer, exemplos de murmuração nesta história do trânsito do povo de Israel rumo à Terra Prometida, diz respeito à comida, e é o que nós lemos ali em Números capítulo 11. O povo reclama da comida. O povo reclama nesta oportunidade da comida, mais à frente nós vamos ter a identificação da oportunidade em que o povo se reclama da falta de água, e esta situação gera, depois de tantas outras experiências em que há um diálogo, há uma complacência com o comportamento murmurador do povo por parte de Moisés, gera em Moisés um comportamento indignado, no qual Moisés fere com violência a rocha, para que a rocha dê água ao povo, e esse comportamento vai ser apontado pelos estudiosos como a limitação, como um fator limitador da entrada de Moisés na Terra Prometida. Moisés, líder desta migração do povo, escolhido por Deus para essa finalidade, gozava de uma enorme paciência, ao ponto de, nas situações em que o povo se voltava de forma contrária aos ensinamentos e às orientações de Deus, Moisés interceder e interagir pela continuidade, pela manutenção do projeto de Deus em relação àquele povo. O compromisso, a reafirmação do compromisso de Deus
com aquele povo murmurador, reclamador, né? E nós vamos identificar, então, como o primeiro elemento, o primeiro fator que justificava a murmuração do povo, como lemos lá em Números 11, a questão da alimentação. E a murmuração, ela não era apenas uma reclamação infundada em razão da possível escassez ou inexistência de alimentos e água. A murmuração, ela era comparativa. Havia um apontamento comparativo com a situação do povo quando estava no Egito e uma frustração de expectativa, tendo em vista o tempo ainda a ser desenvolvido para o cumprimento da promessa de este mesmo povo estar, então, na Terra Prometida. Então, vejam que a murmuração, neste caso, ela abrangia um quadro comparativo. Eles diziam, poxa, mas lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha alho, a gente tinha pepinos, a gente comia peixe, e tudo isso era de graça. E aqui a gente tem que comer esse maná todo dia, que tem gosto de bolo com azeite. Essa reclamação infundada, né? Imagine, eles estão num processo de transição, foram libertos da escravidão, caminham pelo deserto com uma manifestação divina, milagrosa, de provisão, no sentido de atender às suas necessidades básicas, que era a aparição dos manás, né, da comida, num ambiente territorial absolutamente austero, sem árvores, sem produção, era deserto, né? Não tem frutas, não tem nada que pudesse ali naquele terreno, naquele território, naquele espaço, gerar. Não havia vida, planta, que ali gerasse frutos. Então, nestas condições, essas condições inóspitas, o povo estava ali acampado à espera das orientações de Deus para quanto ao melhor momento de avançar em rumo à posse da terra prometida, a terra que emana leite e mel. E, no entanto, ainda assim, providos pelo Senhor, atendidos quanto às suas necessidades pelo Senhor, esse povo se faz as reclamações. Reclamações, neste caso, infundadas, porque eles tinham alimento, eles deveriam alimentar a crença permanente de que o mesmo Deus que lhes provia o alimento, que lhes havia dado o alimento, que lhes havia libertado do Egito, que havia afligido o povo do Egito com pragas para que este povo fosse liberto, que abrira o mar diante de si e que constantemente atendia a cada uma das suas necessidades, esse mesmo Deus, no dia seguinte, no momento seguinte, lhe atenderia, lhe traria suprimento. E, no entanto, o comportamento do povo era um comportamento de queixa, de reclamação. O primeiro caso, o primeiro exemplo, a primeira situação que eu vou apontar, com base na bibliografia que nós estamos utilizando para fazer essa passagem de estudos pelo Pentateuco, é exatamente esta situação na qual o povo se indigna, o povo se organiza, se amotina para reclamar, para murmurar acerca da questão dos alimentos. Ficamos com esta informação. Vamos avançar para o segundo exemplo. O segundo exemplo de situações de murmuração na história desta passagem do povo pelo deserto rumo à Terra Prometida. Nós vamos identificá-lo no escopo do que vai ocorrer lá em Números capítulo 16. Em Números capítulo 16, nós vamos ter um episódio da rebelião de Corá, de Datã
e de Abirão. E neste episódio nós vamos ver que eles se indignam, eles ficam, não vou ler com os irmãos toda a passagem, a leitura seria longa e talvez enfadonha por esse mecanismo, mas eu sugiro a leitura do capítulo 16 do livro de Números, onde nós vamos ter exatamente um movimento de insurgência liderado por Corá, cujo objetivo era desconstruir os formatos estabelecidos pelo Senhor e pela liderança de Moisés e Arão para a organização do sacrifício. Né? Nós estudamos há algumas aulas atrás a questão da instauração do tabernáculo, das festividades, também dos formatos da expiação, e tudo isso, toda essa prática, toda essa representação, a escolha do sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote adentrar o Santo dos Santos, a necessidade da sua higiene antes de avançar para estar em comunhão com Deus de forma plena, a necessidade de queimar sacrifícios desde fora do espaço do Santo dos Santos, para que o próprio sacerdote expiasse os seus próprios pecados, os pecados do povo, antes de se apresentar diante do Deus que é santo. Toda essa construção, toda essa mecânica, ela está repleta de simbologias que reafirmam a santidade de Deus e a necessidade que o homem tem de reconhecer as suas impurezas para apresentar-se seus pecados, a sua falta de condição, as suas limitações, para apresentar-se diante deste Deus misericordioso que estabeleceu por misericórdia esse formato de culto para permitir ao homem ter comunhão com Deus. E neste contexto, Corá, ele vai administrar um processo de rebelião, agregando consigo alguns liderados dentro do espaço do arraial, afirmando que não haveria necessidade desta centralidade na pessoa do sumo sacerdote para a realização das atividades da expiação diante do Senhor. Isso porque, segundo ele, todos que estavam ali, por serem parte do povo de Deus, por derivação natural desta relação de dominialidade entre Deus e o seu povo, eram santos. E por isso, essa hierarquia ou essa formatação estabelecida, exclusiva ao sumo sacerdote, que naquela oportunidade era Arão e os seus auxiliares, isso deveria ser objeto de crítica e de deposição. E nesse contexto, nós vamos ver, portanto, como segunda razão de murmuração, como um ato de murmúrio, como um ato baseado na murmuração, um questionamento, uma insurgência quanto à organização cívico-religiosa que estava sendo instaurada ali no deserto para com aquele povo. E aí, meus irmãos, abro parêntese para que a gente reflita sobre as condições de evolução organizacional desse povo. Nós estamos falando de um povo que era escravizado e, portanto, a sua referência de autoridade era o seu senhor, aquele que tinha o domínio sobre si, aquele que exercia o senhorio, né, no contexto da escravidão. Num segundo momento, aparece um libertador que vai afirmar que, não, olha, esse povo, ele não é propriedade do povo egípcio. Esse povo tem um Deus que é o seu Senhor. E esse Deus que é o seu Senhor clama pela libertação deste povo. Veio aqui, me enviou aqui para tirar esse povo daqui.
para estabelecer com esse povo uma relação, cumprindo promessas que foram feitas aos seus pais, de projetá-los em termos de prosperidade, em termos de estabilidade, em uma outra terra. Esse povo é liberto depois de manifestações milagrosas e começa a andar pelo deserto rumo à terra prometida, sem mapa, sem GPS, sem um planejamento estratégico com datas, dias, horários, locais, ocupação. Esse povo anda errante. E a liderança que antes era figurada na institucionalidade do senhorio do povo egípcio, com todo um aparato de Estado organizado, agora se concentra na figura física do personagem Moisés e dos seus irmãos, que Moisés tem uma relação direta com essa divindade que afirmou o senhorio sobre aquele povo. Então, esse processo de organização, esse processo de reconhecimento, esse processo de identificação e de divisão de funções, de planejamento de atividades, passa a ser um grande desafio para esse povo errante no deserto. A gente está indo para onde? A gente está indo para lá por quê? O que a gente tem? E esse tipo de questionamento, ele começa a se materializar em ações de rebeldia, em ações de murmuração, mesmo diante de situações nas quais o povo tinha a dotação ou tinha a orientação que atendia à necessidade que eles tinham naquele momento. O maná atendia a necessidade da alimentação. A organização cívico-religiosa feita pelo Senhor, orientando a Moisés para que ele repassasse para o povo e ordenasse a construção do tabernáculo e a instituição de cada um dos procedimentos solenes do culto, né, da prestação do culto, da prestação do sacrifício, tudo isso atendia às configurações de relação existente entre aquele povo e o Senhor. Aquele povo precisava de um Deus, ficou sem saber muito bem o que fazer, aí faz bezerro de ouro. Deus diz, não, calma aí, eu estou aqui, no meio de vocês, vamos criar aqui um tabernáculo, um espaço que vai simbolizar a minha presença, o meu reinado, a minha majestade no meio de vocês, e vocês, para falarem comigo, vão precisar estabelecer um processo, porque eu sou santo, poderoso, e eu, como santo e poderoso, eu, o Senhor, não me relaciono de uma forma impura com vocês que são impuros, que praticam pecados, que estão vitimados pela limitação dos seus próprios pecados. Então, Deus estabelece uma mecânica, um ferramental, um instrumental simbólico por vezes, mas que viabilizava a concretude desta relação. E esta organização, ela é posta em xeque exatamente nesse momento, nesse movimento em que esse povo, caminhando, errante, com preocupações das mais diversas, relembrando de sua história, de seu passado, percebendo que, diante do cenário que eles estavam vivendo, de estarem ocupados, ocupando um espaço no deserto, e preocupados em avançar rumo a terras que estavam ocupadas, havia diante de si um conjunto enorme de dúvidas, de questionamentos, de não saberes. Eles não sabiam como ia ser ou como seria. E penso que diante desse contexto de dúvida, de insatisfação quanto a perspectivas objetivas, a certezas práticas, aquele povo começa a reclamar daquilo que tem, e não daquilo que de fato o incomodava. O que incomodava aquele povo era o fato de que eles estavam achando que estava demorando muito para se chegar ao pleno cumprimento dessa promessa, que era eles estarem numa terra nova e uma terra fértil, rica, né? E eles conseguirem se organizar ali enquanto uma estrutura de Estado ou uma estrutura comunitária que viabilizasse a sua perenização nessa terra.
nesse contexto, que há a insurgência de Corá e de seus liderados quanto à instituição de coisas que foram organizadas como sagradas. Corá é castigado, nós vamos ter neste contexto a manifestação divina em forma de castigo, reprimindo a atividade de murmuração, e vamos ver que parte dos rebeldes são consumidos por fogo e partes são engolidos pela terra. É exatamente assim que nós identificamos um segundo exemplo de murmuração na história do trânsito do povo rumo à Terra Prometida, tendo como objeto, neste caso em específico, a organização cívico-religiosa, ainda em processo inicial de organização, ainda em processo bastante inicial, bastante, como posso lhes dizer, era uma coisa que estava começando, né? Era uma coisa que estava em pleno início de desenvolvimento, em pleno germinar, e portanto, ainda em processo de afirmação, né? Então, nesse contexto, nós temos esse segundo exemplo. Esse exemplo de murmuração no curso dessa história existente entre o episódio da saída do Egito e a ocupação da Terra Prometida, descrito aí nesses capítulos centrais do livro de Números, diz respeito ao questionamento da própria autoridade de Moisés. E aí esse eu gostaria de ler com os queridos irmãos, lá no livro de Números, no capítulo 12, onde nós vamos ter o seguinte, 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Queridos irmãos, esse episódio vai culminar com uma enfermidade de pele sobre Miriam. Miriam vai ficar afastada do assentamento, né, para que se purifique da sua doença. Moisés clamará ao Senhor pedindo que a cure e Deus curará Miriam. Mas qual é a ideia? Vejam que quando a gente está no deserto, as coisas se tornam bastante questionáveis, né? Quando a gente está numa situação de falta de estabilidade dos nossos pontos de referência, a gente começa a questionar tudo e todos. E até Moisés é vítima desse ato murmurativo de Arão e Miriam. Moisés, aquele que o Senhor chamou no fogo, na sarça ardente, com quem Deus estabelece uma relação constante em todo o processo de resgate do povo de Israel. Moisés que recebe os 10 mandamentos, Moisés que recebe toda a orientação do pastoreio, do encaminhamento do povo pelo deserto.
Moisés também tem a sua autoridade questionada pelos seus próprios dois irmãos. E a pergunta que eles fazem é: o Senhor não tem falado também por nosso intermédio? Não vai fala só através de Moisés? Questionando essa exclusividade que Moisés tinha em relação à palavra decisória vinda do Senhor. A Bíblia relata nesse momento que Moisés era o homem mais manso existente na face da terra. E talvez, exatamente por isso, houvesse essa possibilidade de se instituir uma relação tão direta, tão concreta, tão íntima entre o Senhor Deus e Moisés. É nesse contexto que Moisés também terá sua própria autoridade questionada pela murmuração dos seus irmãos. E esse também é o terceiro, esse também é um exemplo, é o terceiro exemplo que eu listo aqui para os irmãos no contexto de episódios de murmuração que geraram consequências. Nós sabemos que podemos listar outros episódios aí para frente e para trás. Há duas situações em que a reclamação, duas situações em que a reclamação de comida, no livro que a gente leu 11, mas em 14 do livro de Números também, capítulo 14, também vamos ver o povo reclamando de comida, vamos ver o povo reclamando de água, vamos ver situações de questionamento, de necessidade de afirmação da autoridade sacerdotal de Arão, quando, portanto, Moisés manda colocar as varas representando as tribos na porta do tabernáculo, e nós vamos ver ali a vara de Arão florescendo, apenas ela. E todo esse contexto, toda esta situação que vai sendo encadeada entre o povo, o seu comportamento, as intercessões de Moisés, as falas de Deus para este povo e a falta de compreensão e o comportamento murmurador que esse povo reproduzia ou reiterava, nós vamos ter neste contexto apontamentos que podem nos ser importantes e devem ser identificados, devem ser ressaltados neste contexto. Sinalizo que nós vamos ver que, por conta destes episódios de murmuração constantes, a relação entre Deus e o povo ficou deveras abalada em alguns momentos, ao ponto de, mais de uma vez, Deus decidir que ia destruir o povo, que ia matar todo mundo, que ia montar, a partir de Moisés, um novo projeto, uma nova configuração de povo, seus herdeiros, seus descendentes. E Moisés interage com Deus no sentido de reafirmar o compromisso que Deus tinha feito desde lá de trás com aquele povo. Com esse povo que murmurava, que reclamava, mas é o seu povo. É o povo que o Senhor libertou do Egito. É o povo a quem o Senhor prometeu a terra prometida. Então, Moisés e o Senhor, nos diálogos que são estabelecidos acerca do povo, demonstram um comportamento de indignação da parte do Senhor Deus com relação à murmuração do povo, de castigos que são deliberados pelo Senhor por conta desse comportamento de murmuração. O povo dos que saem do Egito, apenas Josué e Caleb são os que ingressam na Terra Prometida. Nós vamos ter uma conformação de mortes subsequentes em razão de movimentos murmuratórios que vão separando, que vão selecionando do povo aqueles que saíram do Egito, pestes, ações com fogo. O Senhor vai, esse movimento da terra se abrir e consumir a Corá,
nós vamos ter algumas situações, a peste das serpentes, que acaba também gerando adoecimento do povo e gera, por consequência da intercessão de Moisés junto ao Senhor, um símbolo, que era o símbolo da serpente de ouro, que era colocada no meio do arraial, para que as pessoas olhassem para a serpente e fossem curadas, numa demonstração, numa lembrança, numa figuração que lá na frente é lembrada por Jesus, dizendo que assim como a serpente precisou ser edificada, precisou ser levantada no deserto como manifestação da presença de Deus curativa para aquele povo, como repreensão dos seus pecados e possibilidade de alcançarem misericórdia e salvação, também o Filho do Homem deveria ser levantado. Nós vamos ter nesse conjunto de episódios alguns aprendizados e eu vou, a partir desse momento, fazer apontamentos sobre cada um deles com os irmãos. Iniciar esses apontamentos, portanto, eu gostaria de ler com os irmãos no livro de 1 Coríntios, Epístola Paulina aos Coríntios, capítulo 10, alguns versículos. E peço aos irmãos que abram, na medida das suas possibilidades, e possam acompanhar. Capítulo 10, versículo 1 vai dizer o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim como na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto é escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e permaneceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu fiz questão de ler todos os versículos e vou fazer, com base nesses versículos e também com base nas histórias que lemos e que conversamos sobre elas, alguns apontamentos, alguns aprendizados que nós podemos tirar. Primeiro, a existência de um antagonismo entre a murmuração e a promessa. Quando os espiões voltaram da terra prometida e era necessário 2 homens para carregarem um cacho de uva, mas a terra estava ocupada com uma estrutura social sólida na sua ocupação, havia pessoas, eles estavam preparados para resistir a um eventual ataque. Os espiões retornam e há um desincentivo ao povo de avançar no sentido de dar cumprimento à promessa do Senhor, tomando posse da terra prometida. Portanto, nesse momento, alguns deles murmuram, dizem: o Senhor Deus nos tirou da terra onde estávamos e nos fez chegar até aqui para que pereçamos no deserto, para que
em meio ao conflito com este povo que está muito mais bem preparado do que nós para uma guerra, para uma batalha, para que esse povo nos consuma aqui neste conflito. E vê-se, extrai-se desse episódio o antagonismo existente entre murmuração e promessa. Quando nós temos uma promessa, e nós, povo do Senhor, temos várias promessas de Deus em favor de cada um de nós, e em favor do todo de nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter em vista, ter como objetivo perseguir o cumprimento da promessa. E o comportamento murmurador, ele se antepõe, ele se põe como obstáculo, ele se coloca de forma a atrapalhar a nossa relação com a promessa que o Senhor tem para nós. Esse é um exemplo que tiramos do povo. O povo precisou passar 40 anos do deserto para vencer os episódios de murmuração e ser renovado quase que na sua completude com a morte daqueles que saíram do Egito e o nascimento de outros que não estavam maculados pelas lembranças da época da escravidão, mas que, ao contrário, já nasciam sob a perspectiva de uma promessa. Que nós tenhamos essa mesma condição de não nos apreendermos, não nos aprisionarmos aos limites que são impostos pelas lembranças que nos afligem, mas que consigamos avançar para além destes limites com a perspectiva do cumprimento das promessas do Senhor. Porque, ao inverso, permaneceremos no deserto e não chegaremos à terra prometida. Esse é o aprendizado. Se nós nos limitarmos às prisões de ordem das memórias que possuímos de um tempo de escravidão, se nós nos limitarmos àquilo que nos aprisiona, que nos limita, que nos impede, que é obstáculo a alcançarmos o que o Senhor tem para nós, nós vamos ficar no deserto e não chegaremos à terra prometida. Bom, um segundo aprendizado é que há uma evidente contrariedade entre murmuração e fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós, neste momento que toda a sociedade enfrenta, precisamos reafirmar a nossa fé. Estamos passando por dificuldades, vivemos aí um período de grande abalo em termos de saúde, em termos econômicos, em termos políticos, mas, no entanto, nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos nas suas promessas, nós cremos que temos um libertador, um salvador, alguém que nos provê, que nos atende, que vai fazer com que nós passemos pelo deserto com as nossas necessidades atendidas, com os suprimentos necessários a chegarmos ao final do deserto, a superarmos os limites do deserto. E essa posição de crer que o Senhor nos dará mantimento, crer que o Senhor nos dará provisão, crer que o Senhor nos permitirá avançar rumo ao cumprimento da sua palavra e dos seus planejamentos que são dele para nós. Esta fé, ela é incompatível com o comportamento de murmurar. Nós não devemos reclamar, queixarmos-nos de forma injusta, de forma ilegítima. O Senhor está dando provisão. O Senhor criou esse mecanismo que nós temos aqui, para que a sua palavra continue chegando aos nossos corações e alimentando as nossas almas. O Senhor permitiu que passássemos por esse período incólumes. O Senhor garantiu vida e saúde a muitos. E muitos estão, de fato, perecendo, porque também aprove ao Senhor
neste momento, concluir ciclos, e foi Deus quem assim designou, porque Deus tem os seus propósitos, mas nós continuamos crendo na santidade do Senhor, crendo no compromisso que Deus tem conosco, crendo que como resultado desse compromisso, Deus proverá as nossas necessidades, Deus atenderá as nossas necessidades, e crendo que nós continuaremos caminhando enquanto o Senhor nos permitir, rumo ao cumprimento da sua promessa para cada um de nós. Portanto, a fé, ela também não tem compatibilidade com a murmuração. A murmuração, ela é antagônica à provisão. Em várias situações, o povo estava provido e reclamando, sentindo saudades do gosto da comida da escravidão, sentindo saudades do paladar de quando eles eram aprisionados e afligidos. E, no entanto, Deus oferece um maná com gosto de liberdade e de promessa. E esta talvez seja uma orientação importante. Um dos fatores motivadores da murmuração é o fato de a gente não conseguir dimensionar o milagre da provisão que Deus está dando a cada um de nós. E por isso, a gente sente falta, ou a gente olha para frente e coloca em dúvida as perspectivas que Deus tem para nós, ou sente falta de um passado que já ficou no passado, que não mais faz parte do atual momento das nossas vidas. Por isso, devemos ter em mente que o que Deus está fazendo por nós agora, o que Deus está fazendo com você hoje, com a sua vida, com a sua família, com os seus projetos, é provisão divina. Tem milagre de Deus aí. Quantas situações são muito piores do que as nossas? E, no entanto, Deus está nos amparando, nos protegendo, nos guardando e nos permitindo continuar dentro de uma perspectiva de alcance de uma promessa futura, provendo as nossas necessidades, alimentando as nossas almas e, portanto, nos dando condições de caminhar, de ir à frente, de progredir. Esse comportamento de murmuração, a murmuração, também não é compatível com a provisão que o Senhor Deus nos dá. Portanto, se você quer conseguir dimensionar, quer conseguir entender, quer conseguir interagir com a provisão divina, não murmure. Não murmure. A murmuração, ela é um ponto de conflito com a capacidade de identificar o milagre da provisão. Murmuração, ela tem reflexos, e são reflexos negativos, na nossa relação com Deus. Deus se indigna com o povo por conta da murmuração. Deus castiga o povo por conta da murmuração. Deus modifica a perspectiva que inicialmente se tinha quanto à chegada na terra prometida, em razão da necessidade de tratar a murmuração daquele povo. E é por isso que a murmuração reflete na nossa relação com Deus, porque ela nos desestimula, ela nos afasta, ela torna oblíqua a nossa visão da pessoa maravilhosa de Deus. Deus santo, Deus poderoso, Deus provedor, que se relaciona com aquele povo, tem as suas características de santidade, de separação, de provisão constante, atendimento, misericórdia, e ainda as suas promessas, as suas expectativas, todas questionadas no curso do deserto. E por isso, Deus
precisa interagir com aquele povo de forma a que fosse possível aquele povo compreender a dimensão, compreender o tamanho, compreender a configuração rica, poderosa, para muito além dos limites tacanhos da visão daquelas pessoas no deserto. Deus tinha um plano. Deus tinha uma promessa. E é exatamente por isso que os efeitos da murmuração na nossa relação com Deus são nefastos. A murmuração nos afasta de Deus. A murmuração afasta Deus de nós. A murmuração coloca impedimentos na nossa forma de perceber a atuação de Deus. A murmuração não nos faz perceber o quanto Deus é e está sendo misericordioso e benevolente para com cada um de nós. Por tudo isso, o comportamento de murmuração deve ser afastado dos nossos caminhos. O comportamento de murmuração não deve estar presente no nosso dia a dia, ainda que sejamos tentados a murmurar. Estamos meses em casa, trancados, com diversas limitações, sendo assodados por toda uma série de notícias cada vez mais preocupantes. E, no entanto, o nosso comportamento, Deus tem um compromisso conosco e espera de nós que vençamos a tentação de murmurar para que alcancemos o cumprimento das suas promessas na vida de cada um de nós. Que aprendamos com os nossos historicamente consagrados antepassados de fé, aqueles que saíram do deserto sob a condução do Senhor Eu Sou, rumo a uma promessa de grande prosperidade, e que no meio do caminho murmuraram e precisaram passar por grandes dificuldades, por muitas experiências ruins, para conseguirem compreender a dimensão do projeto de Deus. Que Deus nos dê sabedoria, paciência. Deus nos atue para conosco com misericórdia e com livramento, para que consigamos vencer a tentação de murmurar e que, ao contrário de murmurar, falemos, reafirmemos, ratifiquemos o nosso compromisso de fé na promessa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vou fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Palavra que alenta, palavra que consola, palavra que alimenta, palavra que nos dá direção. Obrigado, Senhor. Que o Senhor permita que as tuas palavras ganhem assento no nosso coração e sirvam de energia para que nós nos levantemos como vozes de afirmação da promessa de Deus num momento de tanto desencontro. Que o Senhor use a sua igreja e cada um de nós como pessoas capazes de apontar, em meio a tantas murmurações, o caminho da promessa. Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Deus nos abençoe. Uma semana abençoada a cada um dos irmãos.